Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental, sou host do podcast. Hoje estou aqui com a Marina Costa, sou psicóloga e sobre o convidado de hoje, nós somos alunos desse convidado. Se a gente está fazendo podcast hoje, da minha parte foi por causa dele, porque antes eu não conseguia apresentar nenhum projetinho na faculdade, tinha muita dificuldade. Depois de então depois de muitas aulas, aí deu para treinar e ficar razoável. Hoje a gente está aqui com o Fernando Luiz, professor de comunicação e em breve também psicoterapeuta, né? Sim. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui entre amigos, pessoas que eu admiro tanto, gosto tanto. Estar aqui entre costas, né? Sim. Obrigado pelo convite. Fernando, a gente é amigo de... Já dá para falar que é de longa data, né? Uns 12 velho, anos. né? Uns 12 anos. E quando eu te conheci, você era ator, estava ingressando numa carreira de ator, ateu e cabeludo. O que mudou desde então? A calvície foi o primeiro passo. Falei, não dá pra ser cabeludo com essas entradas que estão nascendo em mim, né? Cara, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Quem me conheceu até os meus 21 anos de idade, que foi onde teve realmente uma conversão, assim, total de vida, conheceu um Fernando, e a partir dos 21, nasceu ali um outro Fernando, né? Vou contar a história por que eu entrei nessa área da atuação, por que eu me formei como ator. E tem tudo a ver com o meu trabalho de hoje. Então, assim, eu vejo que a minha vida, aparentemente, não tinha uma lógica, não tinha ali um eixo narrativo, uma biografia muito interessante, mas no final tudo deu certo. Tudo convergiu para um lugar muito legal. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu era um cara extremamente tímido. Mas extremamente tímido mesmo, era uma questão patológica até. Eu não Nos identificamos com você. Porra! Não, e assim, você tá na época da escola, né? Não é que não consegue conversar com as meninas do colégio. Claro que eu não conseguia. Mas eu não conseguia falar oi pros amigos do meu pai. Uhum. Pra galera do futebol. Eu não tinha amigos na escola. Se alguém me desse bom dia, eu ficava nervoso, começava a suar. Porque eu ficava ensaiando pra responder bom dia. Aí eu tive... Teve também? Tive essa experiência, eu ficava ensaiando pra falar... O que eu ia falar com o cobrador do ônibus? Eu também fazia isso. E não tinha que falar porque nada, tem que né? falar às vezes na minha cabeça tinha que falar oi, bom dia, mas eu ficava ensaiando na minha cabeça que ia falar pro cobrador do ônibus. Era um nervosismo, assim, fora do comum, fora da lógica. Triste, de fato, né? Triste mesmo. É patológico, né? Patológico. E aí, isso traz fobia social, né? Né? E limitador, né? Vai limitando suas conexões, sua vida. Total. E numa fase de descobertas, né? Adolescência. Aí, o que meu pai fez? Num sábado pela manhã, não sei de onde ele tirou essa ideia, esse coelho da cartola, mas ele me levou para uma aula de teatro aqui em Jundiaí, num sábado pela manhã. É claro que eu fui contra a vontade, né? Fui contra a gosto, não queria de jeito nenhum, não conseguia falar oi para as pessoas, eu imaginava que teatro tinha uma certa exposição, mas eu fui. Quando terminou essa primeira aula, eu falei assim, caramba, eu tenho um abacaxi imenso para descascar agora. Gostei desse negócio. Não só gostei, como quero ser ator. Algo me tocou assim de uma profundidade. Eu não sei dizer o que é, mas eu saí daquela primeira aula falando, eu quero ser ator. Sempre fui muito tímido, mas muito obstinado também, então eu não queria fazer as coisas de qualquer jeito, fazer pela metade. Eu queria o melhor que aquilo pudesse me proporcionar. Aí comecei a estudar, né, fazendo cursos livres aqui em Jundiaí e tudo mais. Até que um dia eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, quero ser ator mesmo, quero ir pra São Paulo, quero estudar na escola de atores Wolf Maia e paga meu curso. Aí o pai falou assim, você pode fazer o que você quiser, bicho, fica à vontade, mas não vou pagar teu curso. Você que vai pagar. Eu posso te dar um trabalho aqui na minha empresa. Aí só contextualizando, meu pai tem uma pequena empresa aqui em Jundiaí, uma empresa de revenda de material de manutenção industrial. Então compra material, válvula, chapa, conexão em São Paulo e revende para as indústrias daqui da região. Eu aceitei o trabalho com 13 anos. Aí cheguei no meu primeiro dia de trabalho e pensei assim, meu pai me conhece, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar fax. Você lembra do fax? Peguei o finalzinho da era do fax. Eu vou ficar organizando estoque, planilha, emitir nota fiscal, né? Não vou ter contato com as pessoas. Aí no primeiro dia tinha uma mesa usada, um computador, aqueles grandão, e uma pilha de cartões. Eu ia ser vendedor na área da indústria para pagar meu curso de atuação. E eu não conseguia falar oi para as pessoas. Falei, caraca, não sei qual que é. Eu não vou dar o próximo passo porque tá indo ladeira abaixo, né? Tá indo totalmente na contramão. Então, assim, se existia alguma zona de conforto naquela época, ou se é um termo mais recente, eu não conhecia.
porque a minha vida era totalmente desconfortável. Da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Olha que interessante isso que eu vou falar. Pode até parecer stand-up, né? Mas é sério, na época era muito triste. Comecei a trabalhar como vendedor interno, então eu ligava para as pessoas. E na época, com 13 anos, eu era católico. Aí depois eu fiquei ateu, tive uma conversão, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas com 13 anos eu era católico. E eu, antes de ligar para cada cliente, eu fazia uma oração. Eu rezava antes de ligar para o cliente. Mas não para fazer a venda, não para concretizar a venda. Eu rezava torcendo, né, para que o cliente não atendesse o telefone. Olha que loucura. De tanto medo que eu tinha. Só que eu discava certo. O cara atendia, a mulher atendia. Eu ficava nervoso, trocava o nome da empresa pelo meu nome. Trocava o meu nome pelo nome do material. E era uma bagunça. Era uma bagunça. Eu desligava, rasgava o cartão, chorava no banheiro da empresa. Aí me recuperava e voltava para a mesa. Aí um dia eu tava na Livraria Cultura. Vocês conheceram? Sim. Na Paulista? Maravilhoso, né? Infelizmente fechou né? Parece que tá para abrir alguma coisa assim novamente. E aí eu tava lendo um livro sobre teatro, que eu já estudava teatro naquela época. Só que apareceu assim para mim, não sei porquê, mas apareceu numa estante. Meu olho pescou essa informação. Tava lá, oratória. E eu não fazia ideia do que era oratória. Então eu falei assim, deixa eu pegar esse livro aqui para ver o que é. A hora que eu vi a capa, na capa já dizia que era a arte de falar bem. Falei, porra, é o que eu preciso. É tudo que eu preciso, na verdade. Comecei a folhear aquele livro, confirmei que era aquilo que eu precisava mesmo, levei o livro para casa e consumi ele em pouquíssimas horas. Porque a questão que você trabalhava também não era só a comunicação, era a venda, né? São duas habilidades que se relacionam, mas que são diferentes. Interessante que a exposição, na verdade, seu pai foi muito perspicaz, né? E talvez intuitivamente fez uma coisa que é feita na psicoterapia, que é a exposição gradual. Então, ele primeiro foi pro cliente interno, alguém que já existe um relacionamento. E que você ligava, não era pessoalmente. Então, foi uma exposição gradual, mesmo sem querer ou intencionalmente, não sei, mas intuitivamente não... Seguiu um caminho coerente. Foi interessante, né? Hoje, quando você olha a sua história, você olha a sua biografia, você fala, faz sentido, faz né? todo sentido. Os passos foram todos certos. Naquela época você odiava a sua vida, mas os passos estavam certos. E outra habilidade do Fernando é que ele é um devorador de livro. Nossa, demais. Sempre teve muito livro, né? São meus melhores amigos. Mas voltando pra história. Aí o que acontece? Comecei a estudar oratória, comecei a estudar vendas com 13 anos de idade, comecei a participar de alguns treinamentos. Alguns eu era barrado porque eu tinha pouca idade e a galera não achava que eu estava levando a sério. Meu pai, não, ele leva a sério, deixa o moleque entrar. Eu participava dos treinamentos, consumia muito livro desde então. Me formei como ator. Entrei no Wolf Maia, me formei como ator. Aí morei um tempo no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei lá como ator. Morei um tempo em Minas Gerais, circulei bastante o estado de São Paulo. Fiquei em cartaz em bons teatros na cidade de São Paulo, ganhamos prêmios. Só que daí, cara, duas coisas me pegaram. Eu tava trabalhando assim, tava bem financeiramente, tava muito obrigado. Tava bem assim em todos os aspectos. Só que algo dentro de mim tava vazio. Por dois motivos. Eu tava sentindo muita falta, muitas saudades de vender. Eu me apaixonei por vendas. Falei, eu quero voltar a vender alguma coisa. Eu tô trabalhando como ator, eu preciso vender alguma coisa. Eu quero. Necessidade, não financeira. Parece uma necessidade de espírito, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre tive o sonho de ser pai. Mesmo quando eu não tinha nem namorada. Meu maior sonho, assim, da vida é ser pai. Né? Realizei agora 1 ano e meio, graças a Deus. E falei, bom, essa rotina que eu tenho... Aí eu começando a olhar para os meus colegas atores, bem instalados, tudo mais, falei assim, não faz muito sentido ter esse sonho e essa profissão. Dá para ter. É difícil conciliar. Mas é difícil conciliar, exatamente. Aí com 21 anos, não sei, eu acordei numa segunda-feira muito decidido, iluminado, não sei qual que é a palavra. Eu tava trabalhando em 4 companhias de teatro. Eu liguei naquela manhã de segunda-feira para as 4, me demitindo, montei meu currículo e comecei a distribuir nos distritos industriais aqui da região. Aí foi a primeira conversão, né, profissional. Fui para a área de vendas, então eu trabalhei em algumas grandes empresas na região como vendedor, como coordenador de vendas. Cortei o cabelo. Né? Já não fazia tanto sentido, né? Aquele coque samurai, aquelas roupas mais alternativas de atores. Você fez uma transição de carreira radical. Radical. Então, assim, foi primeiramente mental. Foi pro meio corporativo. Total. Meu guarda-roupa virou assim, roupa social. Camisa.
Camisa, calça, sapato. Era o que eu usava de segunda a segunda, praticamente, nesse momento de conversão. Fui para a indústria, voltei a trabalhar como vendedor, meu cabelo começou a cair, né? Começou a ficar mais ralo, então eu tive que tirar o coque samurai. E eu tive uma conversão religiosa muito profunda também nessa época. Foi tudo muito junto, né? Por quê? Agora explicando também uma outra coisinha. Eu era católico até então, fui para São Paulo, e lá, cara, é um outro ambiente, é uma outra cultura, não a cidade de São Paulo, né? Esse ambiente mais teatral, mais artístico. Você tem muitos professores, esses professores já têm ali as suas culturas, as suas formações, então é muito difícil um cara, sendo sincero, assim, sem querer causar ou algo nesse sentido, mas é muito difícil uma pessoa cristã se inserir nesse mercado de trabalho. Então, tem uma ideologia por trás. Muito enraizada, que já está estabelecida há muito tempo. E aí eu fui comprando essa ideia. Então, assim, ao invés de ouvir meu pai, eu ouvia meu professor. Eu achava meu pai de antiquado. Não, os professores são pop, né? São contemporâneos, não sei o que tem. E aí dos meus 15 até os meus 21, eu já não acreditava mais em Deus. Então eu era ateu, e não só era ateu, mas eu era militante também, né? E brigava com quem falava sobre a Bíblia. Brigava no Facebook? Total. Nem tinha Instagram na época, né? Eu era de levantar a bandeira e tal. E aí eu tive uma conversão muito grande em 2021. E não foi uma conversão assim fofinha, sabe? Ai, Deus falou comigo, ou eu vi Deus. Não, na verdade foi o oposto. Eu tive uma experiência muito ruim, né? De ver, assim, coisas muito, muito pesadas, muito, muito densas, que me perturbaram, assim, durante algumas semanas. E aí eu acreditei no mal. Olha que interessante, eu comecei a acreditar no mal. Falei, pô, o mal existe mesmo. Falei, se o mal existe mesmo, então o bem há de existir, né? E aí eu comecei agora, intelectualmente, entender um pouquinho da minha religião, aquela que eu tinha deixado. E hoje eu sou um cara que, assim, eu sou um cristão, né? Um católico muito, muito convicto, mas eu não sou sentimental. Então, assim, o que eu sinto? Eu vou na missa e eu choro? Não. Eu sinto alguma coisa? Não. Aí Deus fala comigo? Não. Mas quanto mais eu leio, quanto mais eu entendo racionalmente, mais eu vou me aprofundando, mais eu vou tendo fé, mais eu vou acreditando, mais eu vou sentindo. Tem uma frase de Santo Agostinho, inclusive, que a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Né? Então é necessário conhecer. Sim. E aí esse gosto pela leitura me ajuda muito a conhecer isso também. Então todos os dias eu leio a Bíblia, leio livros de teologia, leio livros de oratória, sobre gestão, né, para poder cuidar das empresas que eu tenho hoje. Então eu acho que esse é o novo Fernando. Agora calvo, agora cristão e... pai. E pai, acima de tudo, pai. E teve uma segunda transição de carreira que é empresário agora. Empresário. Tem uma escola de comunicação. Exato. Foi muito legal, Marina, porque assim, eu comecei a mandar currículo para as empresas. Isso foi em 2016, que estava no auge do desemprego, lembra disso? Foi uma recessão assim incrível no nosso país, né? A economia estava toda quebrada. Então, eu não consegui emprego logo de cara. Levou ali uns 4, 5 meses para eu ser chamado para alguma coisa, né, bacana. E aí eu pensei o quê? Eu sou formado como ator, então eu vou fazer dinheiro com isso. Eu sei vender e eu sei teatro, então eu vou dar aula de teatro, eu dava aula à noite e eu vendia de manhã e à tarde. Só que em 3 meses, eu criei em 2016 a EAJ, né, que é a Escola de Artes de Jundiaí, e em 3 meses já tinha uns 30 alunos. Falei, caramba, será que eu quero entrar no mercado como CLT? Será que eu fico só empreendendo? Aí o que eu fiz? Aceitei, né, a proposta de trabalho na qual eu havia sido chamado. E durante os primeiros 4 anos, toda a grana que eu recebia como vendedor dentro das empresas, eu injetava na minha empresa. Aí, com 4 anos de EAJ, eu pedi demissão de onde eu trabalhava para poder tocar apenas meus negócios. Aí hoje nós temos uma escola em Jundiaí, uma em Indaiatuba, juntas, né? Elas têm mais de 700 alunos hoje. Então é a maior escola do interior paulista. E tem uma outra empresa também que é de treinamento corporativo. Então, treinamento dentro das empresas de vendas, de gestão, de oratória, voltado mais para o mercado de trabalho mesmo. Você usa o espaço da EAJ também para fazer workshops dessa outra empresa, né? Sim, sim. As empresas elas vão se conversando, né, em alguns momentos. Então, hoje, o meu trabalho é administrar as 2 escolas, pensar estrategicamente e comercialmente nessa empresa de treinamento, mas, paralelo a isso, eu dou muitas aulas. Então tem workshops de 2 dias, que é o que você fez junto com o seu pai. Tem as mentorias. Hoje eu dou mentoria para o Brasil inteiro, online também. Então eu tenho os cursos, que é uma vez por semana.
Hoje minha vida é ajudar as pessoas. Eu falo assim, meu trabalho é ensinar oratória? Eu acho que não. Eu acho que meu trabalho é, né, de uma pequena forma, uma forma humilde, deixar as pessoas mais confiantes. Confiantes. Através de uma boa comunicação no mercado de trabalho. Isso é muito bom. E é interessante porque eu também vim desse lugar mais tímido, né? E aí a minha psicóloga foi me orientando um pouco nesse processo. Então, na época, ela falou, olha, a próxima vez que a sua família for comer pizza, é você que vai ligar pra pedir. Não Nossa, tinha isso era chato. Excelente. Isso era chato. A Maria não ligava pra pedir pizza. Ela esperava alguém chegar. Ela tava em casa, já tava dando a hora da gente comer. Ela esperava alguém chegar pra ligar pra pedir pizza. Eu não gostava. E aí eu tinha que ensaiar todo o roteiro na minha cabeça pra eu o que eu ia falar, como é que eu ia falar, qual que era o número mesmo do telefone, que eu sabia, mas na hora eu esquecia. Às vezes eu deixava até anotado. Olha isso. E aí foi todo esse processo. Aí, na faculdade, eu comecei a me expor ainda mais intencional, né? Eu falei, olha, a comunicação é um problema, então para mim eu preciso trabalhar isso. E aí, quando tinha trabalho de faculdade, eu falava, não, então eu vou apresentar, e comecei a me expor de forma intencional. E aí, depois já de formada, o meu pai e o Henrique fizeram alguns cursos com você, né? O meu pai sempre me chamou, eu acho que você ia se dar muito bem fazendo teatro para desenvolver sua comunicação, mas ainda tinha aquela timidez, uma resistência. Aí ele falou, vai ter o curso do Fernando no final de semana, vamos? Aí eu falei, vamos, mas com um pouco de medo, porque eu sabia que o seu curso é extremamente dinâmico. E prático, né? E prático. Então eu ia ter que me expor em um ambiente em que eu não conhecia ninguém, um ambiente desconfortável, porque eu já dava palestra. Só que quando eu dou a palestra, eu já preparei a palestra. Uhum. Não é um ambiente de improviso. Não é um ambiente que eu não tenho controle nenhum sobre o que vai acontecer, né? Então, é mais fácil lidar com isso, com esse certo controle. Agora, quando eu vou para um ambiente que não é o meu, que eu não conheço ninguém, e tá totalmente fora do meu controle, é muito mais desconfortável essa exposição. E aí eu fui e foi muito bom, aprendi muito, e a prática foi muito legal também. Fico muito feliz. E quando você palestra, só de você estar ali no palco, diante das pessoas, você já recebe inconscientemente ali das pessoas um selo de autoridade. Você já é visto como uma autoridade naquele momento, né? Eu tenho ficado muito sensível dando aula de oratória. Eu sempre fui um cara mais durão, né? Eu não sentia nada, mais ou menos. Aí, o que acontece? Eu tenho muitos pais de família, então, assim, caras com 40 anos, 50 anos, muitas mulheres com 40, 50, com filhos, uma casa para sustentar, e vem com umas dores tão grandes relacionadas à insegurança, porque, assim, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. A gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. E você tem que se comunicar. E não pode ser uma tortura. As pessoas elas não conseguem dormir uma noite antes da apresentação. Tem insônia, tem briga no casamento, trata mal os filhos, porque tem uma apresentação para fazer. Então, assim, não é para ser esse tormento. Eu acho que a natureza da coisa seria a gente se comunicar bem. Sim. É que a gente vai colocando, vocês sabem muito bem disso, vai colocando algumas coisas na cabeça, alguns filtros errados, né? E acaba vendo a coisa de uma forma errada. E é muito louco, cara, quanto de pessoas, assim, que tem idade pra ser meu pai, pra ser minha mãe, que no final de uma aula chora e me abraça e agradece porque, sei lá, mudou radicalmente a vida dela. Fernando, e qual foi se teve, né, algum momento que você se viu e falou assim, quando é adolescente ainda, né, ou mais jovem, você se viu e falou assim, poxa, aqui aquela ansiedade social ou aquela timidez ficou pra trás? Ó, essa fobia social, eu não sei te dizer quando que ficou pra trás. Não sei. Foi lento, gradual, foi melhorando? Não, foi lento. Foi lento. Agora, a timidez me persegue até hoje. Sim. Me persegue até hoje. Mas você consegue vestir uma máscara e, vou performar aqui, independente dela. Inclusive, acho muito legal falar isso. Espero que as pessoas estejam nos assistindo, de repente, recebam essa mensagem. Eu acredito muito mais num tímido fazendo uma palestra, num tímido fazendo uma venda, do que no extrovertido. Porque a comunicação não é sobre ter uma voz bonitinha, ter um corpo performático, não é nada disso. É sobre o outro, sempre. É sobre servir o outro, sempre. O extrovertido, ele vai diante de uma plateia e ele quer os aplausos, ele quer
se mostrar de algumas maneiras. Agora, uma pessoa tímida, quando a gente fala de comunicação, a gente tem o orador, tem o conteúdo e tem o interlocutor. Eu me considero um cara tímido até hoje. Então, assim, festas, essas coisas, eu não participo muito, sou um cara muito reservado. É eu, minha esposa, meu filho e meus livros, basicamente. Mas eu amo palestrar. Eu amo dar aula para sala com 50 pessoas. Eu amo essa exposição, porque eu meio que me escondo. A minha cabeça ela tá voltada tanto pro conteúdo e pro entendimento do outro, o olhar do outro, que se eu parar por um instante para pensar assim, será que estão gostando de mim? Será que eu tô bonito? Será que... Cara, ferrou. Entende? É o não olhar para si. É olhar para fora, olhar para quem tá diante de você. Pô, tem uma outra pessoa na sua frente. Se preocupe com ela. Se preocupe se o semblante dela mostra se tá entendendo, se não tá entendendo. Então, eu não acredito que a oratória muda a personalidade da pessoa. Eu me considero um cara tímido. Aqui eu tô com vocês, somos amigos. Adoro conversar com vocês. Mas lá fora, eu performo muito melhor num palco diante de 1000 pessoas do que numa conversa num bar. Olha que louco. E é interessante isso, que além da questão de vestir uma máscara, de performar, fazer uma persona, né, que você quer ser em cima do palco, tem outra questão que a forma ela é muito mais importante do que o conteúdo. Porque não adianta nada eu ter muito conteúdo, que geralmente acontece isso com a pessoa mais tímida, que tem dificuldade de falar, ela tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Mas ela não consegue entregar por causa de uma questão de forma esse conteúdo, e porque ela começa a ficar nervosa e ansiosa em relação a essa forma, porque essa forma não tá dando certo, que ela não se preocupou com a forma, só se preocupou com o conteúdo. Então isso que foi o grande insight, acho, da nossa mentoria que a gente fez, que eu me preocupava só com o conteúdo. Aqui que eu vou falar, as pessoas vão gostar, quando a questão mesmo, na verdade, o conteúdo eu tenho. Mas como que eu vou entregar isso? Perfeito. Perfeito. Eu acho que o que é bem interessante é que justamente a minha crença distorcida para me comunicar estava exatamente nisso. Eu não tenho conteúdo. O que eu vou falar? Ou, o que eu tenho não é importante. A minha opinião não é válida. Então veio desse lugar. E aí eu comecei a trabalhar essas crenças distorcidas sobre mim. Exato. Para começar a me expor. Não, eu sei algumas coisas. E uma coisa que fez muita diferença para mim, principalmente na virada de chave, saindo da faculdade, indo para o âmbito profissional, começando a dar palestra, que eu gosto também, apesar de ser tímida, Legal. A minha vontade de ajudar o outro tem que ser maior do que os meus medos e as minhas inseguranças. Aí que eu consigo dar o passo. Porque às vezes, se for por mim, eu não consigo. Né? Então eu tenho uma mensagem, sim. Eu fiz uma faculdade de 5 anos que transforma a vida das pessoas. Então eu tenho conteúdo importante, de valor, e às vezes o que eu preciso é trabalhar a forma. Mas mesmo se não tivesse feito a faculdade, né? Acho que todo mundo tem conteúdo porque tem uma experiência de vida, né? Com certeza. O problema é que a gente espera virar faixa preta pra começar alguma coisa, né? E aí não vira faixa preta porque nunca sai da branca, né? Não, exato. Então o que eu falo pros meus alunos sempre? Cara, um faixa amarela já tem algo pra ensinar pra quem é faixa branca. Exato. Ponto. Começa aí. Entende? Isso que você falou é importantíssimo. Nós somos condicionados desde a época do ensino fundamental. A gente tinha que ter oratória nas escolas, cara. O que acontece? Tem aquele trabalho de geografia, que a gente pega lá a cartolina, cola lá a foto da pirâmide do Egito, e a gente fica uma semana preocupado em decorar aquele trechinho que a gente vai falar. Sem Jogral, entender. né? Exatamente. Sem Não entende nada. Meia dúzia de palavras que você decora. Só que a comunicação ela é composta como 55% da comunicação é expressão corporal. 55%. 38% é voz. Velocidade, pausas, timbre, tom, modulação. E 7% apenas é o conteúdo. Então, se você decorar todas as palavrinhas que você preparou antecipadamente, legal, você fez 7% do trabalho. E os outros 93%? Então, as pessoas se preocupam em devorar o conteúdo e não tem forma nenhuma. E são entregues, né? Muito feios, né? Muito mal. Porque Muito. A entonação é ruim, a velocidade que você fala é ruim, a cadência. Eu lembro que você tinha nomes específicos para cada uma dessas coisas. Mas a linguagem não verbal também é ruim. Também você é ruim, tá ali encolhido. Tá ali encolhido, às vezes tá lendo, não tá olhando para a pessoa. Tá que você olhando tá pro chão.
querendo comunicar. Então, assim, eu tô aqui falando que, pô, eu amo falar em podcast, eu amo conversar com as pessoas, eu amo exposição. Só que eu tô com um olhar de medo, tô com o corpo aqui, eu amo, galera. Você vai acreditar no quê? No que você tá ouvindo ou no que você tá vendo? Você vai acreditar naquilo que você tá vendo, né? Fernando, e é interessante que, até pegando para esse ponto mais religioso, né? A gente vê diferentes religiões ou diferentes... vamos pegar só dentro do cristianismo mesmo. Diferentes denominações com diferentes entregas em diferentes contextos. Então, quando você vai na igreja católica, geralmente você espera que o padre fale com um sotaque meio de latim, assim, um tom mais monótono. Aí você vai pro completo oposto, né? Uma neopentecostal, que aí tem uma performance em que é mais exagerada e praticamente teatral. Você acha que esses locais diferentes e essas pessoas diferentes estão entregando para o público correto? Ou você acha que deveria ter uma adequação nesse tipo de comunicação? Excelente pergunta. Primeira vez que alguém me faz uma pergunta nesse sentido. Eu acredito que estão corretos, sim. Acredito que estão corretos. Olha que interessante. Eu, como católico, por exemplo, né? Dentro do catolicismo tem aquelas igrejas que elas têm o canto em latim. Uhum. É uma coisa muito mais introspectiva, ninguém bate palma, não tem nada. É o que me atrai. Pra mim, é uma questão religiosa, uma questão muito mais interna do que externa. Uhum. Muito mais interna do que externa. Agora, tem pessoas que precisam desse fervor, desse furor, da gritaria e levantar a mão e tudo mais. Legal. Essa igreja, ela não vai te satisfazer. Uhum. De repente, alguma dessas denominações protestantes, elas vão cair melhor pra você. Porque, cara, esse ajuste de linguagem vai de ambiente. Então, aqui nesse podcast, eu tenho um tipo de comunicação. Dentro da minha sala de aula, de repente, eu tenho um outro tipo de comunicação. E aí é que tá. Algumas pessoas adoram o jeito que o Fernando fala. Algumas pessoas odeiam. Algumas pessoas gostam do podcast de vocês, outras odeiam. Mas tem que ter uma personalidade na comunicação. Porque se eu tento unificar as coisas... eu quero agradar agora gregos e troianos. Esse é o problema, É né? genérico. Acabou. Não conecta com ninguém. Com ninguém. É melhor conectar com um do que tentar conectar com todo mundo. Né? Exato. Então, por exemplo, a gente vê tanto isso, né? Tô buscando uma religião. Quero estudar as religiões. Então eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou ali. E falo, pô, legal, elas são diferentes, a entrega é diferente. Eu me senti mais confortável, me senti mais à vontade nessa. E você passa a seguir essa religião, né? Mas é necessário que haja autenticidade. Isso é um fator... Nossa, cara. Se eu pudesse deixar aqui uma palavra hoje para comunicação, é autenticidade. E eu acho que é uma das partes mais difíceis. Porque exige um autoconhecimento. Eu me conhecer para eu conseguir transmitir isso na minha comunicação. E quantas pessoas passam a vida sem mergulhar nesse autoconhecimento? Às vezes porque são muito extrovertidas, estão focadas no externo. Às vezes não tiveram oportunidade, não tiveram um contexto. Mas como é importante o autoconhecimento para a autenticidade. Com certeza, você vira um Frankenstein, né? Eu copio um pouquinho ele, eu copio um pouquinho ela, um pouquinho o outro. E no fundo, você se sente deslocado, porque você não sabe quem é você. É engraçado que você como ator tá falando isso, porque o ator ele tem o papel de trazer uma autenticidade, mas que não é dele. Sim. E quando não faz, fica fake, né? Total. Quando ele não incorpora o personagem, traz aquela autenticidade do personagem, fica fake. Você acha que a gente precisaria vestir máscaras mesmo para subir num palco, para performar? Ou essa máscara tem que ser você? Vamos lá. Caramba, que difícil. Que bate-papo, né? Excelente, cara. Num primeiro momento... Então, ó, não fiz nada de oratória ainda, tô na página 1. Num primeiro momento, sim, personagem. Tem até técnica disso, técnica de teatro. Por exemplo, si mágico, né? Então, assim, por exemplo, eu não tenho filho. Mas se eu tivesse um filho, como que eu reagiria? Como que eu me comportaria? Uma coisa que eu falo em algumas mentorias minhas. A pessoa nunca fez uma palestra, é a primeira palestra na vida. E eu pergunto pra ela, e se você fosse uma palestrante já consagrada? Renomada, como que você entraria? Como que seria seu bom dia? Se você fosse já uma palestrante com longa caminhada. Então a pessoa ela começa a pensar naquilo e aquilo reflete também numa resposta corporal.
Né? A gente fiscaliza aquilo que a gente está pensando. Na Então, terapia a gente usa isso como técnica também. Como psicodrama ou não tem nada a ver? Não necessariamente. Pode ser uma técnica emprestada do psicodrama para outras abordagens também. Porque se eu sou uma pessoa que eu não tenho confiança em mim, eu vou ter uma comunicação confiante? Não tem como. O corpo fala, né? A gente sabe disso. Mas ele fala o quê? Aquilo que tá dentro. A gente externaliza aquilo que tá dentro da gente. Então, no primeiro momento, sim. Então, vamos fazer um personagem. Nesse personagem, você é assim, assim, assado. Mas eu não gosto de parar aqui. Eu acho que é até perigoso. Pensando como terapeuta, é até perigoso. No longo prazo é insustentável. Não rola. Usar máscara. Né? Não rola. Agora a gente tem que construir a tua identidade. O teu eu. E através das crenças, de uma investigação das crenças, dos hábitos, da experiência que você tem em determinadas circunstâncias, buscar referências. Eu acho isso tão louco, é algo tão simples, mas as pessoas não têm mais isso hoje, né? Antigamente, sei lá, quando a gente era criança, a gente assistia os meninos, né? Eu sou o Batman, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Max Steel. As meninas também têm se vestir de princesas. Tinha, e tudo foi se perdendo. Fica muito pulverizado, né, com as redes sociais, e aí vira esse Frankenstein. Então, assim, um herói, por exemplo, né? Ou uma princesa, vamos pegar assim os classicões. Cara, eles eram o que eram porque eles tinham virtudes inseridas dentro da personalidade delas. Então eu queria ser como ele. Porque um super-herói é o quê? Corajoso. E aí eu me torno um adolescente corajoso. Um adulto corajoso. Mas a gente perdeu a referência, a gente não sabe mais pra onde tem que ir, cara. Mas é uma coisa mais estoica, né? Eu não sei quem que vai falar, quem falou exatamente isso, mas é aquela ideia de seja quem você quer ser. Então, poxa, se eu quero ser um palestrante, o que um palestrante precisa para ser um palestrante? Precisa, de repente, usar terno e gravata, segurar de tal forma no microfone. Então, você tentar ser. Só que também tem a questão do treino, né? Pra tentar ser essa pessoa. Certeza. Primeira vez não vai ser bom. Não. Primeira vez que eu palestrei foi há quase 10 anos atrás. Foi na faculdade de Anchieta, para umas 300 pessoas. E eu tava morrendo de medo. Já dava aula de oratória, mas nunca tinha palestrado. Eu tava com muito medo. E aí eu me fiz uma pergunta. Falei, eu quero ser visto como? Um cara de 21 anos, 21. Um cara de 20 anos que tá palestrando, ou quero ser visto como um palestrante? Que tem 20 anos. Entender isso muda completamente a sua perspectiva. E aí o que eu fiz? Comecei a pesquisar no YouTube mesmo. Muitos palestrantes que eu admirava, coloquei todos eles num caderno, fui anotando as características em comum, falei, essas características em comum agora são minhas também. Isso é modelagem, né? Isso é PNL, Programação Neurolinguística. E aí você já tem uma forma, né? Referência, tem uma forma para você fazer aquilo. Exatamente. Mas você precisa depois ir alimentando ainda mais por dentro, né? Essa persona. Sustentar isso. E treinar, porque eu não acredito. Pode ser que outra pessoa fale uma outra coisa, né? Mas eu não acredito nessa questão de talento, de dom. Eu acho que sim, você tem uma certa predisposição a algo. Uma facilidade. E eu li um livro recentemente muito bom, acho que o melhor que eu li até hoje, que são Hábitos Atômicos. Já viram esse livro? Sim, tá ali atrás. Tá atrás de você. Sério? Tá atrás de você. Não, esse livro é maravilhoso. E assim, quando você descobre qual que é a sua predisposição, não quer dizer que você não vai trabalhar duro nisso. Quer dizer que é aqui que você tem que trabalhar duro. Algumas pessoas são para biológicas, outras para humanas, outras para exatas. Mas quer dizer, você vai ter que trabalhar duro nisso. Então, acredito que a minha vida me levou para uma área mais da comunicação, começando como ator e agora como palestrante, como treinador de comunicação, mas tem que trabalhar duro. E treinar, cara, porque há um hiato enorme entre o pensamento e a fala. É muito grande. É por isso que muita gente acaba caindo do cavalo. Porque você fica pensando no que você vai falar. Fica pensando. Na hora que você abre a boca, sai tudo diferente. Porque é muito diferente uma coisa da outra. E é interessante, né? Uma das grandes coisas que a gente trabalhou juntos, e essa semana eu vi de um paciente que a dificuldade de falar dele era a mesma da minha. Que é, você tá tão preocupado com o que você vai falar depois, que o que você vai falar agora, você tá atropelando, você tá se perdendo, porque seu pensamento tá só no que você vai falar depois. E aí o que me ajudou muito foi a técnica da linha mestra. Né?
Explica um pouquinho mais, que vai explicar com muito mais propriedade do que eu, como que funcionaria isso, pensando nessa questão de, poxa, eu não vou pensar tanto no... Eu vou pensar num foco, mas não tanto lá na frente. Excelente. Quando você coloca no GPS um destino, o GPS ele fala para você tudo que você tem que fazer, ou ele fala assim, ó, vire a próxima direita. Vira a próxima direita, né? Aí você vira. Depois ele dá o próximo comando. O farol de um carro, não sei quantos metros ilumina, mas ele não ilumina o trajeto inteiro. Ele ilumina o suficiente para você avançar. Na comunicação, a gente acha que tem que decorar as coisas. Então, vou fazer uma palestra de 1 hora, eu tenho que decorar o conteúdo de 1 hora. Impossível. Impossível. Quem decora texto são atores, são atrizes. Nós não vamos decorar texto. Ah, então é improviso, é jogado. Não, também não é isso. Tem aí uma coisa entre o relaxo e o decorar o texto, que é o que tecnicamente chama linha mestra, que é a estrutura argumentativa da tua apresentação. Então, eu começo aqui, eu desenvolvo para cá, para esse passo, e eu concluo com isso. Todos os livros de oratória que falam sobre linha mestra, eles são muito legais porque eles falam a mesma coisa. É legal que a tua linha mestra tenha de 3 a 5 palavras. 3 a 5. Seja para fazer uma palestra de 10 horas ou fazer um vídeo no YouTube de 3 minutos. Porque aí você consegue ver o quanto você pode se aprofundar naquilo ou não, dependendo do seu tempo. Eu errei nisso, sabia, Fernando? Recentemente, faz 1 ano mais ou menos, eu acho. Tá até no YouTube. Uma palestra que eu fui dar para Unifacamp de Campo Limpo sobre ansiedade. E era o conteúdo que eu queria passar era muito denso. E aí eu coloquei muitas palavras nessa linha mestra. Palavras técnicas e difíceis, né? E aí eu não me perdi, mas ficou jogralzinho, né? Não ficou legal. E aí eu percebi que a forma não estava legal, fiquei ansioso naquele momento. E aí outra técnica que você tinha me passado já é de dar uma quebra na palestra. E daí eu coloquei um vídeo, deu aquela quebra, eu pude fazer uma regulação emocional. E aí também podemos falar um pouco disso depois. No caso, acho que eu usei a técnica da caneta ou do passador de slide, que você aperta, foca a sua ansiedade em um ponto específico e continua a palestra. Aí dali pra frente foi boa. Que bom, fico feliz. Mas é interessante isso, que não adianta então... Vou fazer uma linha mestra. Aí no final das contas você escreveu o roteiro. Exato. Você resumiu... Não é isso. Porque essas 3, 4, 5 no máximo palavras, elas têm que estar gravadas na tua mente. São os checkpoints, né? Então, falei. Cheguei aqui. Beleza. Agora a próxima é ali. Como que eu vou chegar na próxima? Exato. A direita que eu vou virar, a esquerda que eu vou virar. Então, que nem a minha palestra atual, eu falo sobre alta performance. Então, eu começo falando sobre crenças. Depois eu falo sobre hábitos. Depois eu conto um pedaço da minha vida que tem a ver com isso. E eu termino falando com alguns cases de sucesso. Então, qual que é a minha linha mestra? Crenças, hábitos, Fernando e cases. Se eu lembrar essas 4 palavras, eu consigo fazer a palestra tranquilamente. Porque, beleza, eu comecei agora crenças, né? Agora eu vou desenvolver a ideia. Porque a gente conhece o conteúdo. Olha, e isso que é louco, a gente conhece o conteúdo. E o que é uma palestra? É uma conversa, todo mundo sabe conversar. Aí conversei, cheguei agora na parte que eu quero falar sobre hábitos. Legal, agora eu vou conversar. A gente vai colocando na cabeça alguns termos que são um pouco subjetivos, talvez, e são fantasmagóricos, né? Então, palestra, plateia, auditório, plenária. Cara, isso dá medo. Então, assim, o que é uma palestra? É uma conversa. E é muito mais gostoso, né? Quando você vai numa palestra e você sente que a pessoa está conversando com você. Exato. Aristóteles, há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, falava: você tem que falar com as pessoas e não para as pessoas. É falar com, pô. E por que a gente desliga? Até no podcast mesmo, assim. Eu percebo que tem momentos que eu tô aqui performando bem e tô conversando com você. Tem momentos que eu ligo esse palestrinha. Né, o palestrinha. E aí começo a perceber que tá ficando chato. O que acontece, Fernando? Você acha? Entonação da voz, a conexão? Eu penso assim, numa conversa informal, numa praça de alimentação, no churrasco, a gente desliga de vez em quando. E talvez aqui a Marina possa ajudar a gente mais com isso. A gente tem alguns momentinhos que a gente desliga. Só que quando eu tô, de repente, num podcast, tô numa venda, tô numa palestra, que tem ali alguém observando, eu acho que esse desligar leva para esse movimento.
da apresentação. Aham. Fica uma coisa um pouquinho artificial. E é igual quando você faz uma reunião para adquirir alguma coisa e a pessoa liga o estilo venda. E aí tem Nossa. aquela estruturinha de venda. E ela se desconecta com você. Nossa, Esse é o muito- problema. E já vem a chato. voz do Ciro Bottini, aquela energia de venda, compre. É horrível, cara. E sempre com uma pergunta retórica, né? Fica te apresentando o problema e a pergunta retórica. Apresenta o problema. E a pessoa vira uma máquina de disparar gatilhos mentais. É. Que chato, né? É. Eu acho que uma das explicações possíveis é a questão dos diferentes tipos de atenção. E para a gente é um desafio sustentar a atenção concentrada, que é de fato eu estou. São dois pontos, né? A atenção e o estar presente no momento presente. Uhum. Que é o atenção plena ou mindfulness, como você quiser chamar. Então, primeiramente, com o celular, a gente exercita muito pouco a nossa atenção concentrada. A gente está todo momento exercitando uma atenção dividida ou alternada. A gente tem dificuldade de sentar e estudar 1 hora direto. Uhum. Quem dirá dar uma palestra ou ficar aqui no podcast com uma atenção concentrada de 1 hora. E tem a nossa dificuldade, porque às vezes a gente está pensando, nossa, eu tenho que falar isso. E aí a gente desconecta do momento presente e vai para o momento futuro. Uhum. Exato. São algumas explicações, né? E eu gosto muito de falar de oratória com vocês, uma psicóloga, né? Até um tempo atrás, eu considerava que oratória era técnica. Ainda considero que é, mas é que tem um outro ingrediente que muda tudo. Há 2 anos atrás eu comecei a dar mentoria. Então, normalmente, quem procura mentoria, que já é um serviço um pouquinho mais personalizado, mais premium, são pessoas que têm ali profissionalmente algumas outras pessoas embaixo do seu guarda-chuva. Então, já lidera algumas equipes. Então, são pessoas que ganham bem, né? Tem aí uma vida bacana, tem um certo status profissional, mas em algum momento perdeu a confiança em si mesmo. Em algum momento colocou ali uma crença que não fazia bem. E eu percebia que as minhas sessões de mentoria estavam se tornando mais bate-papo do que exercício. Falei, caramba, tem alguma coisa aqui. Me incomodava, mas era altamente satisfatório para o meu cliente. Eu falava assim, não, tem alguma coisa esquisita. Aí que me veio uma ideia, falei, caramba, eu vou estudar essa área. Aí eu comecei a estudar, né, comecei uma formação como terapeuta, e hoje, vocês têm que fazer meu curso novamente, cara, porque mudou muito. A comunicação, ela tá mais ligada, o sucesso ou o fracasso da sua comunicação aqui, do que a tua voz ou o teu corpo. Então é realmente entender como que tá funcionando a tua mente, porque se você consegue ajustar algumas coisas, alguns parâmetros ali, internos da tua mente, tua comunicação vai fluir muito mais. Dificilmente uma pessoa tem problema na fala, um problema motor. O problema é essa ansiedade antecipatória. Inclusive, falando nisso, eu aprendi recentemente num livro do Viktor Frankl, que eu gosto muito, da logoterapia, né? Estudo pra caramba esse cara. Já foi mencionado algumas vezes nos podcasts. No podcast? Ótimo. Sempre cai. A gente adora. Eu adoro tudo que ele escreveu, cara. É incrível. Então, o que acontece? Pega uma pessoa que, por exemplo, fica gago diante de uma plateia. A pessoa, ela não é gaga. Ela é gaga naquele momento, né? Por quê? Porque ela tem uma vontade tão grande de mostrar um bom trabalho, de mostrar autoridade, confiança, tal, que acaba disparando o que o Viktor Frankl chama de hiperintenção. E essa hiperintenção causa uma ansiedade antecipatória que, obviamente, vai culminar nesse medo que ela tem. E aí tem um trecho do livro Em Busca do Sentido, se não me falha a memória, que ele fala assim, olha, vai lá e mostra como você gagueja bem. Vai lá, mostra como você é gago. Aí o cara foi e, obviamente, não gaguejou. Porque não teve aquela hiperintenção. A gente vê isso também em distúrbios sexuais, né? Que a gente vê muitas vezes de disfunção erétil. Porra, se concentre em outra coisa. O seu objeto de pensamento tem que ser outro. Exatamente. E você vai performar. Agora, não posso errar. Não... O que meus alunos pensam quando começa o curso de oratória? Não posso errar. Cara, isso aqui dá ansiedade. Você erra. Se você fala sem ansiedade, você acerta. Né? Então é muito mais cuidar da mente. E depois vem um professor de oratória, vem o Fernando da Vida e ensina meia dúzia de técnicas. Mas o trabalho principal está dentro da cabeça da pessoa. E é interessante porque eu falo
O nosso cérebro, ele sempre quer economizar energia, né? A estrutura dele é para economizar energia. Então, se eu entro para falar alguma coisa que eu já pensei, vai dar errado? Uhum. O que seu cérebro vai Vai fazer? fazer errado. Economizar energia. Ele Com não vai certeza. se esforçar para dar certo. O errado tá pronto, né? O errado tá pronto. Boa, gostei. Então, eu acho que e aí acaba se concretizando aquilo que eu tenho medo. E aí gera insegurança. Mas esse eu já falei em um outro podcast, e é muito triste a ansiedade social e a fobia social, porque a pessoa, ela realiza o pior medo dela. Uhum. A pessoa que ela treina para falar com o cobrador do ônibus e não consegue por causa desse hiperfoco, não é um hiperfoco, é hipervontade. Hiperintenção. Por causa dessa hiperintenção, ela não consegue falar com o cobrador de ônibus, ela concluiu o medo dela, que era não conseguir falar com o cobrador de ônibus. E aí, o que acontece? Na próxima vez, piora esse medo. E aí ela conclui sempre, vai aumentando, né? A bola de neve. É uma bola de neve imensa. E o Tony Robbins fala sobre isso, e eu peguei essa equaçãozinha dele, né? Que é muito o que a gente está conversando. As nossas crenças, né, influenciam os pensamentos. Os pensamentos influenciam os nossos sentimentos. E a partir de então a gente age. E a ação tem um resultado. Esse resultado reforça as tuas crenças. Exato. Então, se eu já acho que vai dar errado, aí eu já chego com uma energia baixa para fazer aquilo dar certo. Não vai dar certo. E é o interessante do processo psicoterápico, que ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Por quê? Os pensamentos, se a gente olhar de um ponto de vista mais celular, eles são despolarizações de neurônios. Então, você tem uma célula, e essa célula ela tem um axônio, e a outra célula seguinte tem um dendrito, né? Então, o que seria isso? Partes do neurônio que fazem a comunicação entre eles. A primeira célula, ela tem um código genético. Esse código genético, ele vai produzir uma proteína. Essa proteína vai caminhar até o axônio vai liberar essa proteína para um dendrito, e aí eles se comunicam. Isso é o pensamento. Isso é o pensamento. Isso é o pensamento, né? E de acordo com essa proteína, ou um íon, alguma coisa, vai despolarizar o próximo, e aí vai gerando os pensamentos. Quando a gente está num processo psicoterápico e a gente está tentando alterar um pensamento, você altera a expressão da proteína, silenciando alguns códigos genéticos e expressando outros. Ou seja, hoje na medicina o que a gente mais tem buscado são terapias genéticas. A gente mais quer mexer. E Freud já conseguia mexer lá no finalzinho do século XIX, XX, já conseguia mexer no código genético através do pensamento. Caraca. E isso vem do Stahl, tá? Que é o principal livro de psicofarmacologia. O livro que só fala de remédio. No segundo capítulo ele explica isso. Interessante, né? É profundo demais. Num campo um pouco mais raso, né? Uma coisa que influencia também a comunicação são os neurotransmissores. Então, pô, você tá ali abatido, você tá com a serotonina lá embaixo, lá no pé, você vai chegar com uma vontade, uma energia diante de outras pessoas? Você vai conseguir ser um bom vendedor? Não vai. Então, de repente, pô, suplementar de alguma maneira, né? Buscar olhar para essas questões, a dopamina, a serotonina, a citocina. Fazer uma atividade física. Total. Isso não, Isso é básico, né? Nem questão de ser o básico. E nem questão de suplementação. Mas viver uma vida de acordo com como ela deveria ser vivida. Então, diminuindo a exposição de telas, cuidando de vícios, fomentando virtudes, não sendo tão autodestrutivo. Então, tem outro podcast que a gente já gravou com o Bruno Colontoni. Se você quer aprender a viver, dá uma olhada lá, os 6 pilares para ter uma vida saudável. Se você fizer tudo certinho, atividade física, cuidar do sono, ter uma espiritualidade, alimentação, fica tranquilo, não vai precisar suplementar nada. Ótimo. E às vezes o que eu falo com os meus pacientes, né, tem a queixa ali de falta de energia, antes de levantar uma hipótese diagnóstica, como é que tá o seu sono?
Como é que você está se alimentando? Porque que nutriente você está pondo para dentro para você ter energia? Como é que está sua movimentação? Você está sedentário? Está fazendo atividade? Então é o primeiro tópico. Então, a comunicação, que é o objeto do meu trabalho, né, do meu estudo, é profundo, porque tem a técnica, tem o que você pensa em relação às pessoas, em relação a si mesmo, tem essa questão biológica, essa questão mental, realmente, como é que tá aí os neurotransmissores, seus pensamentos, de forma geral. E é uma área tão importante porque a gente se comunica todos os dias, né? Sim. Se fosse assim, eu me comunico só de quinta-feira de manhã, então tá tranquilo. É o tempo inteiro, E cara. é no trabalho, impacta no relacionamento, no casal, na família, tudo. Em tudo. Ô, Fernando, passa de novo. Passa de novo, não. Primeira vez aqui no podcast. Inédito. Bom, Aquelas técnicas de regulação emocional que você batia bastante na tecla delas. Então tinha a da caneta, então quando você tá falando e tá com uma energia, ou seja, os pensamentos, em outro lugar, é legal você ter uma caneta para te lembrar que você tá aqui presente, você tá palestrando. Como que era um... eu lembro de ter falado da caneta pra você, um apaziguador, né? Eu dou uma... Eu coloco toda essa adrenalina que tá correndo aí de mim em algum objeto específico. Isso. Então eu tô aqui com a caneta, claro, de forma muito discreta, né? Aí tem Sim. pessoa que fica com a caneta ali apertando-me, porra. Isso não, né? Isso não. Não deixe esse objeto chamar a sua atenção. Mas pode ser o passador de slide, pode ser uma Amuleto, caneta. né? Exato. Quando você tá, por exemplo, palestrando, eu, Fernando, eu gosto muito de me deslocar pelo ambiente. Eu acho que isso te traz uma presença maior, um estado físico de maior presença. Relaxa também, porque eu tô com a adrenalina ali concentrada pra explodir. A vontade que dá de gritar, sair gritando e correndo, né? Meu corpo tá preparado pra lutar ou pra fugir, né? É esse instinto natural nosso. Então eu começo a andar, eu vou próximo das pessoas, eu faço interações, tem que ter interações com as pessoas. Agora, uma técnica que eu tenho ensinado também recentemente, antes de você começar a falar. Então eu tô numa reunião, beleza, você falou, eu sei que o próximo a falar sou eu. Eu estou hiper ansioso, estou muito nervoso. Então, é psicologia também, mas eu coloco na aula de oratório e funciona tão bem porque é simplesinho, né? Eu falo assim do córtex emocional e do córtex de avaliação. Então você tá nesse momento sentindo medo, você tá sentindo um monte de coisa, você tá com o córtex emocional ali à flor da pele, né? Você tá sentindo 1000 coisas ao mesmo tempo. Automaticamente você não tá ali num estado de avaliação das coisas, um estado racional. Então pega a sala que você tá e olha, busca 5 cores diferentes, 5 sons, barulhinhos, né? Depois 4, 3, 2, até ficar uma corzinha só, um sonzinho só. Cara, isso aqui vai durar 6 segundos, 5 segundos. Mas você foi diminuindo ali, apagando aquela chama emocional. Tá deslocando, né? Sua atenção. Deslocando, exato. Você tá hackeando ali o teu cérebro naquele momento, né? E aumentando o teu nível analítico. E aí você começa a falar. Porque se você começa a falar, você pode ter todas as técnicas vocais, corporais, de estrutura de argumentação, persuasão. Você tá num estado emocional desregulado, não vai rolar. Porque a tua respiração tá errada também. E, pô, quando eu falo, sai ar da minha boca. Então o ar que eu uso para respirar, ele tá ali no meu canal da fala também. Se eu tô nervoso, eu tô provavelmente hiperventilando também, tô respirando de uma forma muito mais acelerada. Como é que a minha fala vai sair de uma forma bacana? Eu vou atropelar as palavras. Vou vomitar as palavras. Pra acabar logo aquele desconforto. Então eu cuido da mente, que vai alterar minha respiração, e agora eu tô pronto pra começar a minha apresentação. Eu acho que isso daqui, né, antes de você começar a falar, pô, eu tô falando, a coisa tá dando errado, tá tudo atropelado. Para! Olha que interessante, né? A Má faz palestras também. Você também tá fazendo palestra, não tá? Seu pai, então, né? Nem se fale. Nem sempre o palestrante ele para pra tomar um gole de água quando ele tá com sede. É um truquezinho, pô. Um truquezinho, né? Então eu vou arrumar ali os papéis. Pega, por exemplo, um político que tá ali diante de um púlpito, exatamente, com o microfone e tal. Ele não sai ali dos bastidores, chega no púlpito e já começa a falar com as pessoas. Ele chega, ele tem ali as falas dele, né? Todo o roteiro escrito, na ordem, ele tira da ordem, aí ele põe na ordem de novo. E quando ele tá mexendo nos papéis, a gente olha pra onde? Pros papéis. E ele ganha ali 3, 4 segundinhos preciosos só pra ajustar a respiração e depois ele começa o discurso. Durante o discurso, toma um gole de água se de repente você tá se sentindo esquisito.
Pega a caneta, pega o passador, coloca ali sua adrenalina, seu foco de atenção nele por um instante. Só pra acalmar seu estado emocional, depois você volta. Entende? Então tem algumas jogadinhas, alguns truquezinhos que ajudam a gente. Eu acho que uma coisa importante para bater na tecla é normal sentir o frio na barriga no início da apresentação? Sim. A não ser que você seja psicopata. Né? E, pô, eu não sei, mas dizem que a cada 4 pessoas, uma psicopata, a cada 5 pessoas, não sei se é verdade isso. É bastante, né? É bastante gente, né? Não sei. Nós estamos aqui em 3, tem o Bruno aqui atrás, então um de nós talvez seja. Mas eu tenho até hoje. Mas assim também, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha frio na barriga pra dar aula. Hoje eu não sinto mais frio na barriga. Pelo treino, pela exposição. Tem muitas horas fazendo isso. Muitas horas. Horas de voo, né? Igual horas de voo, pra qualquer coisa. Piloto, né? Palestra, eu tenho menos horas. Então me dá um frio na barriga. Mas você vê, o meu pai fala dele que ele não tá aqui. Mas eu vou falar por ele. Eu sei, porque já conversei com ele sobre isso, que sempre que ele muda alguma coisa na palestra, isso aumenta a ansiedade dele. Aumenta. Então mesmo, poxa, é a mesma palestra, mas ele mudou alguma característica, isso aumenta. É o novo, né? A gente tem medo do novo. A gente não pode deixar esse frio na barriga travar a gente. Agora, frio na barriga todo mundo vai ter. Eu já vi entrevista de jogador de futebol falando que ele entra no estádio, pô, puta frio na barriga. Uma coisa que eu tenho falado muito pros meus alunos, e tenho feito comigo também. Vendo entrevista de jogador de futebol, que eu sou apaixonado por futebol. O cara, ele tá lá no estádio, tem 40 mil pessoas, tem várias câmeras, né, transmitindo pra milhões de pessoas. O que ele quer acertar? O primeiro passe. Então a bola chegou pra ele pela primeira vez, toca quem tá do lado. Uhum. Toca pro amigo que tá do lado. Toca fácil, né? Toca fácil. Porque imagina, toquei a bola pra Marina, a bola passou embaixo da perna da Marina, já saiu. Putz. Ela já começa a entrar num estado ali, né, de insegurança, e provavelmente as próximas jogadas já vai estar com essa insegurança. Então pega a bola, toca pro Henrique, tá tudo certo. Na comunicação, na oratória, eu falo, tem a linha mestra, que é importantíssimo, mas tem um outro ponto que é fundamental. A tua primeira frase. Assim como num filme, né, normalmente um cineasta tem ali os primeiros 3 minutos pra ganhar A atenção, né? a gente já meio que compra ou rejeita um filme nos primeiros 3 minutos. Um palestrante na primeira frase. Como é que vai ser a tua primeira frase? Vai ter uma pergunta reflexiva, provocativa? Vai ser um bom dia, eu sou o Fernando? Pode ser, mas tem que ser com firmeza. Se você titubear na primeira frase, a probabilidade do restante também ser ruim aumenta. Então acerta a primeira frasezinha, tá ótimo. Depois a coisa funciona. Verdun, né? O Fabrício Verdun, o lutador do UFC, ele faz palestras, né? Também. E ele fala que ele já entra fazendo uma graça de cara na palestra. Já entra fazendo alguma graça. Eu gosto muito de piada e tal, mas faz alguma graça. Justamente pra já ter aqui a plateia. Já dei o primeiro passe. E é fácil chamar a atenção fazendo alguma graça. E é engraçado que eu tive um insight agora em relação ao jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu a gente treina muito a parte de solo, a luta de solo. A gente treina muito pouco a luta de pé. E aí, na última competição, eu fiquei muito ansioso porque a luta começa em pé. E, nossa, mas o início, o primeiro passe eu já não treinei muito. Então eu preciso treinar mais. E o objetivo é levar a pessoa pro solo, né? Preciso treinar mais judô. E eu não sou da luta, né? Eu só assisto como um cara que admira, mas se o primeiro movimento o cara acerta ali, já quebra. Você tá ferrado. Pra você mudar o jogo é muito mais difícil. Se na primeira frase você erra, é aquela primeira impressão. A gente até consegue mudar a primeira impressão de uma pessoa, mas é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Acerta o primeiro golpe. Fernando, e aí mudando completamente, né? Mas às vezes as pessoas acabam caindo nessa questão do primeiro golpe quando elas se pegam com vícios de linguagem. Como que dá pra trabalhar melhor essa questão? Você quer que eu te fale como dá pra trabalhar ou como eliminar o vício de linguagem? Quero como eliminar. Eliminar? Então tá bom, então eu vou te explicar como eliminar vício de linguagem. E é fácil, é simples. Veja, vocês têm vício de linguagem escrevendo? Eu não conheço ninguém, de verdade, que tem vício de linguagem escrevendo.
Porque como que funciona a escrita? Eu começo uma frase, eu desenvolvo e eu coloco o quê? Ponto Eu final. não coloco né no final. A gente não coloca, eu não conheço. A gente coloca um ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a gente conclui. O vício de linguagem, ele existe porque quando eu tô falando, eu tenho um nervosismo e aí meio que dá um clarão na minha mente, eu não tenho nem consciência clara do que eu tô falando, de como que tá, se eu falei o que eu precisava, se eu não falei o que eu precisava. Aí o que acontece? Se eu fosse escrever o texto de uma pessoa ansiosa falando, como que seria? Começaria lá a primeira palavra e iria provavelmente até o final da página sem nenhum ponto. Só que um texto é um conjunto de frases, correto? Só que a pessoa está acelerada, ela aumentou a velocidade dela, ela começou, é como se fosse uma frase de 30 linhas. Não existe. O que a pessoa faz? Para juntar duas informações, para juntar duas frases, ela usa o né. Que é o vício de linguagem mais comum que existe. Então, para eu eliminar isso, o que eu faço? Eu começo uma frase, eu desenvolvo ela e eu termino. A gente tem que criar uma coragem, mas é uma coragem mesmo, de ficar em silêncio diante da outra pessoa. Como o silêncio é difícil. Caramba! A gente acha que é inimigo. Não, é nosso melhor amigo. Porque eu consigo ajustar meu pensamento, eu consigo colocar a fala e o pensamento na mesma velocidade, na mesma página. E eu não respiro. É um problema. Não, é lindo. É elegante. Eu falo uma frase, eu paro. Eu respiro. Porque essa é a natureza de uma conversa. Só que eu quero despejar tudo 30 minutos numa frase. Impossível. E aí dá pra até... Eu lembro que você ensinou também a brincar com esse silêncio. Então, uma pausa. Agora. Mais lenta. Uma pausa. Mais rápida. E aí eu vou e volto, né? Eu regulo a velocidade das palavras em relação à pausa também, né? Então, se eu dou uma pausa, quero dar ênfase, eu dou uma aceleradinha no início. Eu tento manter a energia sempre da frase. Porque não é fácil você conseguir a atenção do teu ouvinte por bastante tempo. Por conta mesmo, né? A gente tá viciado em celular, tá viciado em tantas coisas. 100% do tempo eu acho impossível a gente conseguir reter a atenção. A gente tem que tentar o máximo que a gente puder. Pensa numa música que você gosta muito. Não vale funk, tá? Desculpa se quem assiste vocês gosta de funk. Mas pensa numa música mesmo. Que tem melodia, tem ritmo, tem pausas, tem compasso, tem um monte de coisa. Você gosta dessa música porque tem esses elementos. Então tem flutuações. Agora, o nosso texto, quando a gente está falando, é a mesma coisa. Será que de repente a tua palestra não está sendo ali uma música tocada com apenas uma única nota? Então eu tenho que buscar variáveis da fala. Variação de volume, variação de velocidade, ênfase em palavras ou frases que fazem mais destaque realmente no contexto daquilo. E as pausas. Eu ensino que existem 3 tipos de pausa. A pausa curta, que é para você respirar. Para eu respirar, eu preciso parar de falar. Não tem como. Difícil, né? Você falar e respirar ao mesmo tempo. Uma pausa média, que vem com o objetivo de destacar o conteúdo que vem a seguir, como eu acabei de fazer. E uma pausa longa. Essa pausa longa, ela tem ali um sentido, um significado de um novo parágrafo. Porque comunicar é tornar algo comum entre 2 ou mais pessoas. Tudo que eu tô falando é comum para mim. Mas não é comum para você. O que você acabou de explicar pra gente sobre o que é o pensamento é comum para você. Mas não é comum para mim. Então tem que tornar comum. Existe um tempo de fala e um tempo de processar a informação. Então se eu termino a explicação de uma coisa e aceleradamente já vou para outra, o meu ouvinte ou ele vai perder o começo dessa nova informação, ou ele vai ter que abandonar o processamento que ele estava fazendo. Entende? Então, terminei um tópico, pausa. Ah, mas que pausa? Pausa longa. Deixa o cara processar, digerir aquela informação. Depois você continua. Não tem para que ter pressa. Entende? Então, se eu coloco essas pausas dessa maneira, eu facilito, e é a nossa obrigação, facilito a compreensão do meu interlocutor. E precisa ficar perguntando se entendeu? De vez em quando. De vez em quando. Porque E pode ficar chato. E pode ser com outras perguntas também. Né? Faz sentido? Tá comigo? Né? Entendeu? Precisa, porque tem que ter interação. Quando você faz isso, você tira o teu ouvinte de um estado passivo e coloca ele como um agente ativo naquela conversa. Porque é uma conversa. Por mais que numa palestra só você fale, o outro tem que ter a sensação de participação. Se eu não coloco interação, ele não tem sensação de participação.
E até para você também poder mensurar, né? Será que meu público tá me entendendo? Se eu vejo que as pessoas estão concordando com a cabeça, tem esse reforço positivo, né? Tá concordando. Eu pergunto se entendeu, a galera fala que sim, eu avanço. Eu perguntei, tá todo mundo com cara de dúvida, com cara de neblina. Eu continuo onde eu tô, com outros exemplos, né? Com outras referências, para depois avançar. E aí que é legal a linha mestra, né? Sim. Porque você não tem o roteiro muito rígido e você consegue justamente parar mais naquela palavra que você colocou das 3 Exato. e ficar explicando de outras formas ali até antes de seguir para a próxima. Um trechinho da minha linha mestra não precisa ter a mesma duração que outro. Pode ser que um passe rapidão porque não é técnico, é coisa fácil, coisa simples. O outro precisa de muito mais tempo, muito mais exemplos. A galera não tá entendendo, eu vou ficar por aqui ainda. Você vai administrando. Mas veja, tudo isso que a gente tá falando tem a ver com o quê? Com o prestar serviço ao outro. É a conversa, né? A conversa. Você precisa da conversa e da resposta. Exato. Fala e resposta. E não tem a ver comigo, cara, tem a ver com a outra pessoa. Eu tô com vontade de avançar no conteúdo, mas ele não entendeu. Eu vou permanecer aqui. Não vou avançar. Entende? Esse conteúdo é comum pra mim. Só que tem que ser pra ele também. Isso é comunicação. Então eu fico aqui. É esse olhar sensível que a gente perdeu, infelizmente, da escutativa. Uhum. E a escutativa não é só escutar o que o outro tá falando, é tudo que ele tá comunicando. Pô, o rosto, né, nas nossas expressões faciais contam coisas demais, cara. Demais. Você tá lendo a outra pessoa? Ou você tá preocupado aqui com o seu mundinho, com a próxima informação que você vai falar? Olha pra pessoa com atenção, ouça a pessoa com atenção. Sirva, sempre, acima de tudo. Isso pra mim é regra. Eu falo no primeiro dia de aula, se você não tá disposto a servir as outras pessoas através de uma boa comunicação, não precisa fazer meu curso. Não precisa. Não tem nada a ver com você. E é interessante, eu uso também essa estatística que você trouxe no início, né? Quando você é quem tá palestrando, da outra pessoa você consegue ler mais da metade, que é 55% da comunicação não verbal. Uhum. Você tá lendo, você tá prestando atenção e fazendo essa leitura? E as pessoas estão comunicando pra você, Então. pô. É que você que não tá prestando atenção. Então tem que ter isso. Mas, isso aqui, pelo amor de Deus, vocês são mestres nisso. Como médicos, né? Como médico, como psicóloga. Se você tá ali só falando, você não tá atento ao outro, ao que ele está dizendo, ao que ele não está dizendo, talvez a escolha das palavras que aquela pessoa usou, tudo isso importa. E é interessante que a gente usa muito isso na terapia de sustentar o silêncio, que a pessoa tá tendo um tempo para processar, para pensar, para digerir aquela emoção, para sentir aquela emoção. Então vem o choro, e as pessoas se desculpam por chorar. Sempre. Precisa. Né? E sustentar o silêncio, a escutativa, acho que é uma das maiores habilidades que a gente precisa desenvolver, que é não só ouvir, Entender. Entender, é processar, é entender além do que ela está falando. E com certeza são habilidades de comunicação que nós, profissionais da saúde, a gente precisa desenvolver, que não é ensinado na faculdade. Não é? Não. Eu não sabia. Não. Acho que eu tive uma aula disso só. Mas... Caramba, é tão importante. Não. A gente aprende... Na psicologia eu tive uma matéria de dinâmicas de grupo. Tá. Mas não é ali a comunicação em si. A mas gente tem que estudar por fora. Isso é matéria de escola, né? Acho que devia ser... É fundamental. Tinha que ser, né? Tinha que ser fundamental. Eu acho tão bonito esse caminho que eu acho que as coisas estão seguindo, porque é o seguinte, a era da tecnologia levou a gente para tantos lugares, né? A inteligência artificial também. Só que tá todo mundo falando o tempo inteiro. Eu pego meu Instagram aqui, tem um monte de gente falando, né? Só que olha que interessante, não sei se vocês perceberam isso. A gente tá fazendo um caminho que tá levando a gente pra Grécia Antiga, cara. A gente tá pagando, e pagando caro. Pô, ano passado eu fui assistir o Jordan Peterson lá em São Paulo. Legal. E foi maravilhoso. E tinha 4.000 pessoas que fizeram a mesma coisa que eu. A gente tá pagando pra ficar diante de uma outra pessoa, sentar e ouvir essa pessoa. Entende? Imagina a gente sentado assim, Aristóteles, né? Numa pedra, Platão e tal. E a gente tá aqui como alunos ouvindo. Só que hoje o celular, a coisa é tão fugaz, tão descartável, tão rápida, que não tem mais essa interação. A gente está precisando disso. Por isso que as pessoas também precisam, sim, de um momento terapêutico.
Mesmo que ela fale, não, mas eu tô tranquilo, né? Tá tudo bem. Não, peraí. Tem alguém que olha pra você e te ouve de verdade? Provavelmente não. Mas tem essa profissional que faz isso. Tem um palestrante que decidiu na casa dele, é o encontro, né? A arte do encontro. O cara na casa dele preparou o conteúdo, o público saiu da casa dele, eles se encontraram num ambiente único e ficaram ali por 2, 3, 4 horas. Porra. Olha isso, a tecnologia avançou tanto, mas a gente tá buscando isso, na verdade. Conexão humana, no fim das contas. E tá pagando pra isso. Né? Paradoxo. A tecnologia aproxima quem tá longe, mas afasta quem tá perto. É de se pensar. Né? Muito bom, seu Fernando. Legal. Bastante conteúdo, né? Bastante. Que bom. Beleza. Fernandão, como que as pessoas podem te encontrar e onde que tá a EAJ? Legal. Posso fazer um merchan aqui, então? Pode. Com certeza. Pode? É hora disso. Fico feliz. Bom, então vamos lá. Eu digo para as pessoas que eu trabalho com comunicação em todas as esferas. Então, de repente, uma mãe, um pai que tem ali um filho a partir de 7 anos, tá? 7, 8, 9 anos, quer melhorar a comunicação dessa criança? Tem como? Tem, através de aula de teatro. Então, nós temos aula de teatro infantil em Jundiaí e em Indaiatuba, tá? Virou adolescente, tal, tem teatro musical, tem outras áreas que vão agradar mais um adolescente. De forma lúdica, vai desenvolver a comunicação dessa pessoa. Então, eu tenho 2 escolas, né, em Jundiaí e Indaiatuba, que oferecem comunicação através da arte. Agora, vamos lá, Fernando. Hoje eu dou mentorias presenciais e mentorias online. Eu tenho o meu curso online também, tá no Hotmart, a galera pode chegar lá, são 30 e tantas aulas, já começa agora a maratonar o curso. E eu tenho 2 tipos de curso também, que é o curso extensivo, que é uma vez por semana durante 5 meses, tem em Jundiaí e Indaiatuba, e eu tenho o curso intensivo, que é o que a gente chama de imersão. Vai ter uma imersão agora nos dias 12 e 13 de julho. Começa às 9 da manhã, vai até às 19 horas, onde eu ensino todo o meu método. E eu construí um método chamado método IOP. Esse método IOP está na minha mentoria, está no curso online, no presencial, em todos os formatos que eu posso oferecer. O que é essa sigla IOP? Identidade, oratória e persuasão. São os 3 pilares que eu acredito que são fundamentais para você ter uma comunicação minimamente eficaz no mercado de trabalho. Identidade, oratória e persuasão. Então, dias 12 e 13 de julho, de manhã até a noite. Em Jundiaí. Em Jundiaí. E tudo lá na isso... EAJ? Na EAJ, exatamente. E tudo isso você encontra nas minhas redes sociais. Vou falar aqui do Instagram, né? Que é @FernandoLuiz com Z. Fernando Luiz Benedito. Lá na bio tem o link, você pode acessar qualquer um desses cursos que eu acabei de falar. E no meu YouTube também é Fernando Luiz Oratória. Fernando Luiz Oratória. Você vai encontrar ali alguns links para você se tornar meu aluno, independente de onde você esteja hoje. Ótimo. E também tem formação de atores na EAJ, né? Tem, nós temos um curso, somos o único curso na região, você tem que ir para São Paulo para conseguir esse curso. Ou a gente oferece aqui em Jundiaí, pô. E oferece em Indaiatuba também. Se você quer se formar como ator, como atriz, ter uma profissão, tirar o seu DRT de ator e de atriz, nós temos o curso profissionalizante, que é um curso que tem mais de 15 disciplinas, mais de 15 professores, é 3 anos de curso, então tem uma duração um pouquinho maior, mas você se forma ator, se forma atriz dentro da nossa escola também. Isso é muito legal. Show de bola. Marina, e como as pessoas conseguem te encontrar? Eu estou no Instagram como Marina Costa Psi, atendo online, atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo, e na Clínica Morata, em Jundiaí. É importante dizer que aqui no link, tanto do Spotify quanto do YouTube, a gente sempre coloca o link do convidado para você acompanhar o convidado. Se inscreva no Instagram, curta o vídeo, comenta o que você achou, comenta as suas dúvidas. No Spotify, dá lá as 5 estrelas pra gente. A gente está sempre aqui querendo trazer pessoas novas e divulgar informações confiáveis. Eu costumo dizer que sobre a comunicação, ela não é intuitiva. Uhum. A gente precisa estudar, Aprender. a gente precisa aprender a como comunicar. E isso é em todas as áreas da vida. Tem um impacto muito grande na vida das pessoas, em relacionamento, em trabalho. Então, a gente está aqui para te ajudar um pouquinho, e o Fernando muito mais nessa parte. Excelente. Com certeza. E eu sou Henrique Trajano de Moraes Costa. Sou médico, minha área de atuação é saúde mental.
Você pode me encontrar nas redes sociais como Dr. Henrique Trajano. Agora tem o site www.drhenriquetrajano.com.br. Tudo junto. Doutor é DR Henrique Trajano. Boa. Faço atendimentos também na Semos e na Morata, em Jundiaí. A Semos em Campo Limpo Paulista. E hoje, Fernando Luiz esteve entre costas.